Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor para a igreja, amém? Glória a Deus. A minha saudação aos nossos pastores que estão aqui também, pastor Geraldino, irmã Lenir, pastor Oswaldo, que Deus abençoe cada um dos senhores. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo, na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 25. Primeira epístola ou carta de João, capítulo 2, versículo 25. A minha gratidão a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder compartilhar da sua palavra. E desde já quero pedir aos irmãos do som que, se puderem, por gentileza, aumentar um pouquinho meu retorno aqui. Eu agradeço, porque assim a gente não precisa usar tanto a voz. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 25, os irmãos encontraram? Amém? Glória a Deus. Alguns irmãos ainda estão folheando as páginas da Bíblia. Nós estamos a 1h05 louvando, e agora sobraram os minutos finais para a palavra de Deus. E o pastor Geraldino disse que o avivamento vem pela palavra e pela oração. E eu vou pregar esta noite, amém? O pastor Ângelo Galvão diz assim: deixa o negrão pregar. E eu vou dizer hoje: deixa o magrão pregar. Porque eu vou pregar, Deus me deu uma palavra, e eu vou entregá-la em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, diz a palavra do Senhor: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Amém? Podemos ler todos juntos? No 3, 1, 2, 3. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Glória a Deus. Tome seu assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, quando nós olhamos, eu quero lhes falar nesta noite sobre a vida eterna, a nossa maior promessa, vida eterna, a nossa maior promessa. Quando nós olhamos para a história da Bíblia Sagrada, e por que não dizer a história da humanidade que a Bíblia Sagrada registra, já é do nosso conhecimento que quando Deus formou o homem do pó da terra, o Senhor plantou um jardim, o jardim do Éden. E o Senhor colocou o homem que Ele formou para morar neste jardim. E dentre tantas coisas que neste jardim se destacam, nós podemos mencionar e enfatizar duas árvores que a Bíblia registra no livro do Gênesis, no capítulo 2, e nos versículos 16 e 17, que foram árvores que Deus plantou no jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a ordem de Deus para o homem, ou a orientação de Deus para o homem, foi esta: vocês podem comer do fruto de qualquer árvore do jardim, no entanto, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer, porque no dia que dele comerem, certamente morrereis. Portanto, nós podemos entender que Deus estava colocando diante do homem a oportunidade da vida e a oportunidade da morte. E Deus é extremamente respeitoso, e Ele não interfere nas nossas escolhas e nas nossas decisões. Ele orientou o homem: você pode comer de todo fruto, inclusive do fruto da árvore da vida. E a ordem era: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente morrereis. No entanto, este homem, dominado pelo sentimento maligno, satânico e o incentivo de Satanás, ele vai comer exatamente do fruto que Deus orientou: não coma. E portanto Deus desceu aquele dia no jardim, você conhece a história, e deu para o homem a sentença de morte que até então
ele não tinha. O que nos chama a atenção aqui é que o homem foi criado por Deus para a vida eterna. Deus, no seu plano da criação, formou o homem para a vida eterna, mas por causa do pecado, da desobediência, esse homem passa então a perder o direito à vida eterna, e ele então agora, debaixo da sentença do pecado, onde a Bíblia Sagrada registra que o salário do pecado é a morte, este homem passa a ter a expectativa da finitude da sua vida terrena e da morte eterna, uma vez que não tem mais comunhão e intimidade com o Senhor. E nós vamos ver a partir daí, meus amados irmãos, o homem sem o direito à vida eterna, o homem sem a bênção da vida eterna, por causa da consequência do pecado na sua vida. Não obstante a tudo isto, este homem não deixou de ter na sua vida a realidade da eternidade, e é isto que me chama a atenção e que eu quero mencionar ao seu coração nesta noite. O homem, apesar de ter perdido o direito à vida eterna, ele não perdeu a realidade da eternidade no seu ser, ainda que sem esperança da eternidade com Deus, este homem em pecado, este homem sem Deus, este homem com uma vida promíscua, pecadora, imoral, ele ainda é feito para a eternidade, seja com Deus ou seja sem Deus. E eu devo lhes informar nesta noite que o Senhor Jesus Cristo, na sua glória, majestade e poder, ele se manifestou na terra para resgatar, para retomar, para nos devolver o direito à vida eterna. Glória a Deus. Quando Isaías está vendo uma das suas revelações sobre Jesus, ele vai dizer: porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado, o governo, o domínio está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É bem verdade que nós gostamos e pregamos sobre o maravilhoso Conselheiro, que fala do seu ministério da palavra. Ele veio para pregar o ano aceitável do Senhor, ele veio para pregar boas novas de salvação. Nós gostamos também, aleluia, do Deus Forte, que fala do seu ministério de milagres, de poder e de maravilhas. É a sua força para operar o sobrenatural, e ele é Deus de milagres, é verdade. Nós gostamos também do Príncipe da Paz, porque ele nos dá a paz que excede todo entendimento, e a paz que ele nos dá não é como o mundo dá. A paz que ele nos dá é a paz que diz: tende bom ânimo no meio das aflições que há no mundo, porque eu venci o mundo. Mas também é verdade que nós muitas vezes esquecemos do Pai da eternidade, porque como Pai da eternidade, como Pai, ele é aquele que gera, como Pai, ele é aquele que produz, como Pai é aquele que traz a existência. Quando Isaías viu que ele é o Pai da eternidade, ele está dizendo que Jesus Cristo, ele veio para produzir, ele veio para gerar, ele veio para trazer à existência a eternidade. Que eternidade é esta? Se Deus já no começo fez o homem para a eternidade, esta eternidade é a vida eterna que ele conquistou na cruz do Calvário. E nesta noite nós podemos levantar a nossa mão ao céu e adorar ao nome do Senhor, porque recebemos dele a vida eterna, haja vista ele ser o Pai da eternidade. Glória a Deus. Ele nos conquistou o direito outra vez a esta vida eterna, porque na cruz do Calvário Jesus venceu a morte e o pecado, e a Bíblia diz que ele comprou para Deus homens de todo povo, tribo, língua
língua e nação, e para o Senhor os fez reis e sacerdotes, e somos nós que estamos aqui nesta noite. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu devo lhes informar, meus amados irmãos, e peço para o irmão Alexandre, não sei se ele está por aí, se quiser me acompanhar no teclado, porque agora o negócio vai começar a esquentar um pouco aqui, e eu preciso ser sincero com a palavra de Deus ao teu coração. Eu devo lhes informar que desde o começo, quando o homem pecou, e que Jesus veio resgatar esse direito à vida eterna, nós passamos a ter, aleluia, dois grupos de pessoas, com diferentes expectativas da eternidade. A Bíblia diz, o texto áureo do Evangelho, segundo João capítulo 13, versículo 16, que nós conhecemos de cor e salteado, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. O que nós vemos aqui, são dois grupos de pessoas, os que creem, e portanto, têm a vida eterna, e os que não creem, e estão destinados à perdição. Esta é a palavra de Deus, este é o Evangelho, e nós precisamos lembrar, que tão real quanto é o céu, que tão verdadeira quanto é a vida eterna, também verdade é, aleluia, que existe a condenação eterna, a perdição eterna, a morte eterna. Tão real quanto é o céu, é real também o inferno. E nesta noite eu preciso lhes dizer, que é tempo de nós nos levantarmos para pregar sobre isto, porque Jesus pregou sobre isso, a igreja primitiva pregou sobre isso, aleluia, os pais da nossa igreja pregaram sobre isso, e nós temos que pregar sobre isso, porque tem uma geração, infelizmente, caminhando a passos largos para o inferno, e Jesus está dizendo, eu tenho salvação para a tua alma. Eu sei que é difícil de dar glória a Deus, e não tenho expectativa de que você glorifique agora, é para nós pedirmos misericórdia, mas antes de falar sobre a excelência da vida eterna, eu tenho que lhes falar que existe um inferno para quem não anda com Deus. Jesus pregou sobre isso, Jesus falou sobre isso. Certa feita Jesus contou a parábola de um homem que plantou e colheu muito, e ele, diante da sua grande colheita, olhou e disse, vou ampliar os celeiros, e encheu os celeiros com o que ele colheu. Aleluia. E parece que eu vejo aquele homem sentado numa cadeira, batendo na barriga, pastor Oswaldo, e dizendo, folga minha alma, te alegra, regozija, porque o celeiro está cheio, e isto serve para muitos dias. O que ele não sabia é que naquela noite, e essa noite vai chegar para todo mundo, essa noite vai chegar para todo ser humano. Naquela noite ele ouviu uma voz que dizia, louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tu tens reservado para quem é? O que essa voz está dizendo para esse homem é mais ou menos assim, louco, hoje é o último dia da tua vida, tu não terá mais tempo, tu não terá mais oportunidade, e as tuas riquezas não te salvam, os teus bens não te salvam, os teus recursos não te salvam, as tuas posses não te salvam, o teu nome não te salva, o teu pai não te salva, a tua mãe não te salva, o teu status não te salva, a tua posição social não te salva, quem você é não te salva. Aleluia, só há salvação no nome de Jesus. Não perca tempo, não perca as oportunidades que Deus te dá, porque um dia as oportunidades acabam, e tão certa quanto é a vida eterna, também é certa a morte eterna. Olha que terrível história que Jesus contou, de um homem rico também, que vivia no luxo e tinha muitas regalias, e no portão dele tinha um homem chamado Lázaro, pobre, mendigo, cheio de feridas,
E a Bíblia diz que o Lázaro desejava comer o que caía, as migalhas que caíam da mesa daquele rico. E os cães vinham e lambiam as suas feridas. Ele não tinha nada, mas uma informação eu devo lhes dar nesta noite: ele era fiel a Deus. Ele era fiel a Deus. E por ele ser fiel a Deus, a Bíblia diz que ele morreu. Porque o crente fiel também morre. Mas quando ele morreu, ele foi levado junto ao seio de Abraão no céu. E o rico morreu e não era fiel, não era temente, foi para o inferno, para o Hades. E olha que terrível história. Lá do inferno ele enxergava, de longe, diz a Bíblia, de longe ele enxergava o Lázaro no paraíso, no seio de Abraão. Esta visão é atormentadora, esta visão é desesperadora. Foi Jesus quem disse, ele estava no inferno e ele enxergava o Lázaro no seio de Abraão. E ele dizia: pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e coloque na minha língua, porque eu estou atormentado aqui por uma chama que não se apaga. Abraão responde para ele: olha, tem um abismo entre nós e vocês. Quem está aqui não pode ir aí, e o pior, quem está aí não pode vir para cá. Aí ele diz assim: então peça para ele voltar lá na terra e pregar para os meus 5 irmãos, para eles se converterem e não virem para este lugar de tormento. E aí a resposta de Abraão é: eles têm lá os profetas, os pregadores, os pastores, que ouçam a mensagem do Evangelho. Sabe o que mais me impacta aqui, irmão? É ele dizer que no inferno onde ele está, tem um fogo que não é para consumir e nem para queimar. No inferno tem um fogo que é para atormentar, e esse fogo não se apaga. Não só isso, também me impacta o fato de ele dizer: tem um abismo entre nós, quem está aí não passa para cá. O que é isto? Acabou o tempo da misericórdia, acabou o tempo das oportunidades, e agora não tem mais nada que possa ser feito. Por isso nesta noite, com muito temor e tremor no meu coração, eu vim aqui para dizer para você que está vivendo uma vida cambaleante entre 2 pensamentos e ainda não firmou os teus passos com Deus. Tome uma decisão nesta noite, não deixe para amanhã, não perca a oportunidade, conserta a tua vida, arruma a tua casa, porque o céu te espera. Eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, declarar que a tua vida não vai entrar na perdição, que a tua família não vai entrar na perdição. Deus está te dando mais uma oportunidade esta noite. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E quando João está olhando para isto, meu Deus do céu, ele vê esses 2 grupos de pessoas, e nós vamos ver aqui no capítulo 2, a partir do verso 18 do seu livro, ele dizendo: irmãos, é já a última hora, aleluia. E quando ele olha para a última hora, ele vê 2 grupos de pessoas. Ele vê um grupo de pessoas que, dominado pelo espírito do anticristo, abandonaram a fé, negaram o Senhor, e já não querem mais andar com Deus, e já não querem mais viver com Deus. E ele olha para este grupo de pessoas e diz: eles se afastaram de nós, eles saíram de nós, não andam mais do nosso lado, não professam mais a mesma fé, não têm mais a mesma esperança. E estes são os que estão caminhando a passos largos para o inferno. No entanto, João também olha e ele vê um grupo de pessoas, e eu quero fazer parte deste grupo de pessoas, que ele diz: estes aqui, eles permanecem. Permanecem no que? O verso 24 diz: eles permanecem nos princípios que ouviram desde o começo. O pastor falou aqui da simplicidade do Evangelho. Irmão, nós temos que parar de achar coisas para inventar no Evangelho. O Evangelho não precisa que se invente nada sobre ele. Não, porque a mensagem que a gente ouviu lá atrás era muito simples.
não era recheada com a teologia que nós temos, não era recheado com o intelecto que nós temos, não era recheado com os conceitos que nós temos. Naquela época nós não tínhamos os livros que nós temos hoje. Irmão, para com isso. Deixa a teologia para dentro das salas de aula. Esse lugar tem que ser ocupado pelo evangelho simples como ele é. Oh, aleluia. Eu não estou desprezando o conhecimento. Nós precisamos mais e mais, nós precisamos, mas nós não podemos deixar aquilo que nós ouvimos lá no começo, que era simples, mas tinha poder de Deus, era simples, mas tinha unção de Deus, era simples, mas salvava o pecador. Nós temos que permanecer na palavra de Deus como ela é, nós temos que permanecer no evangelho como ele é, puro, simples, verdadeiro, genuíno, sem mácula, sem mancha. E não só isso, ele diz, mas permanecem também em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Irmão, quando a tua vida estiver 100% em Deus, ninguém te para. Quando a tua vida estiver 100% em Deus, ninguém te para. Aleluia. Nós temos que estar em Deus. Quem está em mim? Oh, aleluia. Tem a vida eterna. E João vai dizer isto: aqueles que eu vejo que permanecem na palavra e permanecem no Senhor, sobre eles tem uma promessa soberana, uma promessa grandiosa, uma promessa majestosa. Que promessa é esta? Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna, a vida eterna. Eu não sei se você crê nisso, eu não sei se você se alegra com isso, eu não sei se a tua alma se regozija nisso, mas eu me alegro esta noite, irmão Natanael, de saber que sobre mim tem uma promessa que foi o próprio Deus que fez, e não é uma promessa pequena, é uma promessa grande, é a vida eterna, a vida eterna, a vida eterna. Está sobre a minha vida, está sobre a tua vida, e eu lhes chamo a atenção nesta noite, aleluia, para 3 dimensões da vida eterna. Primeiro, a promessa da vida eterna é uma promessa desde o passado. A primeira dimensão desta vida eterna é que ela é uma promessa desde o passado. Veja o que a Bíblia diz em Tito capítulo 1 e versículo 2: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. É uma promessa desde o passado. Eu não sei, meu amado irmão, se você entende, mas eu quero que você saiba, antes de você nascer, essa promessa já estava sobre a tua vida. Antes dos seus pais pensarem em te conceber e trazer a vida, essa promessa já estava sobre a tua vida. Eu vou um pouquinho mais longe. Antes da tua família existir, essa promessa já estava sobre a tua vida. Eu vou mais longe ainda. Antes de Jesus descer na terra, essa promessa já estava sobre a nossa vida. Eu vou mais longe ainda. Antes de Deus fundar o mundo, essa promessa já estava sobre a tua vida. Quem crê adora a Deus, quem crê exalte a Deus, porque a vida é eterna. Aleluia. Oh, glória. É uma promessa desde o tempo passado. E o que me chama a atenção é que esta promessa, pastor Oswaldo, é uma promessa fiel. Paulo escreve a Tito dizendo que quem prometeu foi o Deus que não pode mentir. Oh, irmão. Aí quando nós vemos João falando, e esta é a promessa, esta promessa aqui, no grego é uma palavra que se chama epangelia, e epangelia significa garantia. Garantia. Quando a Bíblia diz que Deus fez uma promessa, Ele está dizendo, Deus garantiu para você. Deus garantiu para você, irmão Vicente, a vida eterna.
Ele é o Deus que não pode mentir. E eu dou glória a Deus, porque se a Bíblia dissesse que fosse o homem que tivesse prometido, talvez eu até podia cochear em dois pensamentos e ficar meio assim e não acreditar. Mas eu dou glória a Deus, porque quem fez a promessa não foi alguém em época de campanha, um político em época de campanha, que muitas vezes faz muitas promessas, mas é tudo com base numa expectativa, porque se for eleito, ele não sabe se vai poder fazer mesmo. Ele promete na expectativa de poder fazer, mas Deus não. Quando Deus promete, Ele garante. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus promete, Ele não volta atrás. É uma promessa garantida. E se isso não alegra o teu coração, eu não sei mais o que vai te alegrar, mas eu me alegro de saber que o Deus fiel me fez uma promessa, a promessa da vida eterna. Não só fiel, mas essa promessa é suprema. Que é isto? Ela é excelente, sobressalente, superior, maior do que qualquer promessa. Nós gostamos das promessas de Deus, quando Ele nos faz uma promessa, principalmente da área ministerial. Quando Deus faz uma promessa, que lindo a gente ouvir Deus chamando, prometendo onde vai nos usar, da forma que vai nos usar, onde Ele quer nos levantar. É lindo. Mas há uma promessa ainda maior, que não precisa vir um profeta aqui e dizer: Deus manda eu te dizer isso, isso, isso. Não, é uma promessa que já está garantida desde o passado, a promessa da vida eterna. E quem garante é Deus, é a palavra dEle. Aleluia! É por isso que o crente não desiste, é por isso que o crente não para. Nosso pastor está aqui, e eu já ouvi o senhor dizendo, pastor Geraldino, que o lugar que o senhor ocupa hoje, um lugar de muita responsabilidade, mas de muita honra, é uma promessa de Deus na sua vida. Mas eu tenho plena certeza, se o senhor não tivesse sido eleito lá naquela campanha, o senhor continuaria aqui adorando e glorificando a Deus do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque tem uma promessa maior, tem uma promessa mais excelente, tem uma promessa mais soberana, tem uma promessa sobressalente, que se chama vida eterna. Eu preciso correr. A segunda dimensão desta vida eterna é que ela não só é uma promessa desde o passado, mas ela também é uma realidade que se cumpre no presente. Veja o que diz também na carta de 1 João, capítulo 5, ou seja, na primeira carta de João, capítulo 5, e o versículo 13 diz assim: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Tem, não está escrito que nós vamos ter, não está escrito que nós tínhamos, está escrito que nós temos. Ô irmão, essa vida eterna já está aí dentro, essa vida eterna já opera aí dentro, essa vida eterna já trabalha aí dentro do teu ser. É por isso que quando nós vamos num velório de crente fiel a Deus, a gente chora, a gente se entristece, mas tem algo que grita dentro do nosso coração dizendo: a gente vai continuar sendo fiel. Por quê? Porque em nós opera a vida eterna, a vida eterna, a vida eterna está aí, a vida eterna está aí, irmão, para que saibam que vocês têm a vida eterna. Esta é uma realidade que se cumpre hoje, é uma realidade que se cumpre agora, ela já está em nós, é uma realidade transformadora. Evangelho segundo João 5,24 diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Mas olha o mistério, já passou da morte para a vida, da morte para a vida. Aí no teu ser não opera mais a morte, não trabalha mais a morte, não tem direito mais à morte. Aí na tua vida já está a vida eterna, a vida eterna, a vida eterna. Aleluia! E esta é uma realidade satisfeita plenamente em Cristo Jesus. Por quê? Jesus está pregando, o pastor Tiago falou isso aqui quarta-feira. Jesus está pregando, e ele prega e não é fácil de ouvir.
Ele diz: quem não come a minha carne, não bebe o meu sangue, não tem parte comigo. Aí os discípulos do grande público começam a ouvir e dizer: esse negócio é difícil demais. Então quer saber de uma coisa? Vamos embora, não quero mais. Duro esse discurso. Foram saindo de um a um. Sobrou quantos? 12. Aí Jesus olhou para os 12 e disse assim: vocês não querem também? Aproveita que a porta de saída está aberta e vão. O que Pedro disse? Senhor, para quem iremos nós? Não é para onde, não, é para quem? Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. É nele, irmão, é nele. Levante a tua mão e dá glória a ele, porque é nele que nós temos a vida eterna, aleluia. E em terceiro lugar eu encerro, aleluia, a terceira dimensão desta vida eterna. Ela não só é uma promessa desde o passado, não só é uma realidade no presente, mas ela também é uma bênção para o nosso futuro. Na carta de Judas, no verso 21, ele escreveu dizendo: mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Aleluia. É uma bênção para o nosso futuro. Desde o passado esta promessa está sobre nós. É uma realidade que trabalha no nosso ser todos os dias, mas também é uma bênção para o nosso futuro. Enquanto muitos que não têm esperança andam lamentando, chorando e murmurando pelos cantos por aí, o crente que tem a vida eterna dentro de si, ele anda com um sorriso de orelha a orelha, e nada pode roubar esta alegria dele, porque ele sabe que em Cristo Jesus o meu futuro está garantido. Tenho uma bênção preparada para mim. O que é, pregador? É um carro novo? Coisa nenhuma. É uma casa melhor? Coisa nenhuma. É dinheiro no bolso? Coisa nenhuma. É a vida eterna. Vida eterna. Uma bênção para o nosso futuro. Agora, o que mais me chama a atenção é que esta bênção não é merecida. O que Judas escreveu é: a misericórdia dele vai levá-los para a vida eterna. Misericórdia é uma junção de duas palavras: miser e córdia. Miser é miserável, córdia é coração. Misericórdia nada mais é, irmã Tayane, do que Deus pegar o miserável e colocar no coração. Lembra quem era você sem ele? Lembra onde você estava sem ele? Lembra como era a tua vida sem ele? Miserável. Miserável. Qualquer ser humano sem Deus pode ser o mais abastado do mundo, ainda assim é miserável. Aí Deus olha, e a Bíblia diz: ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. É o amor incondicional, sem reservas de Deus. E ele olhou para esse miserável que era eu e você, e nos trouxe para pertinho do coração dele. E a Bíblia está dizendo que esta mesma misericórdia que nos salvou é a misericórdia que vai nos levar para a vida eterna. E eu não sei você, mas eu vou para o céu. Eu não sei você, mas eu vou entrar no céu. E eu quero que quem vai entrar comigo abra a sua boca, irmão, manifeste a tua gratidão a Deus, manifeste o teu louvor a Deus, porque sem ele eu continuaria sendo miserável, mas ele me resgatou e me deu direito à vida eterna. Aleluia. Ei, miserável, nós temos uma esperança. Eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu vou para o céu. Aleluia, o céu é o nosso lugar. Eu preciso encerrar. Esta bênção está preparada para todos os que amam a sua vinda. Fique de pé. Paulo escreveu a Timóteo dizendo:
eu já estou sendo oferecido por uma libação de sacrifício, e já está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está preparada a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. E aí, Paulo, é só para ti? Não só a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Você ama a vinda do Senhor? Quando a gente ama, a gente anseia. Quando a gente ama, a gente deseja que seja hoje, que seja agora. Aleluia, aleluia. A Duda está ali com o Benício na barriguinha, e eu fico dizendo para ela: meu Deus, tomara que o tempo passe logo, porque eu quero ver, eu quero pegar, porque eu amo. Você ama a vinda do Senhor mesmo? Você ama a vinda do Senhor mesmo? Você quer que Ele venha mesmo? Você anseia que Ele venha mesmo? E aí o mesmo Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, ele disse assim: irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados, e nos encontraremos com eles nos ares. E ele diz: e estaremos para sempre, ó eternidade, com o Senhor. Como é que ele termina o verso 18? Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aí eu disse: Senhor, o que é esse consolo aqui? E eu estava estudando e fui pesquisar, e quando Paulo usou essa palavra consolai-vos, não é só no sentido de confortar, não, irmão Tiago. Quando ele usou essa palavra, ele usou no sentido de se alegrem com isso, celebrem por isso, regozijem-se por isso, porque quem tem a vida eterna é feliz. Quem tem a vida eterna é alegre. Crente que tem a vida eterna, ele dá glória a Deus. Eu grito pregando. Às vezes eu digo: Senhor, eu queria falar mais calminho, mas eu não consigo. É assim que Deus me usa, não é? Mas eu tenho uma consciência aqui, que se não fosse Jesus na minha vida, eu ia estar dentro de um estádio de futebol, ficando rouco, gritando para o Internacional. Ia estar lá, com certeza. Talvez ia passar noites, madrugadas, fora de casa, bebendo, fazendo tudo que não presta. Mas Jesus me salvou, colocou a vida eterna dentro de mim. Como é que eu vou chegar num culto onde Deus está, sentar aqui, que a vida eterna para quê se não gosta de dar glória a Deus? Que a vida eterna para quê se não gosta de fogo? Que a vida eterna para quê se não gosta de Pentecostes? O céu, irmão, onde está aqueles que têm a vida eterna, é um lugar de glória a Deus e de aleluia incessante. A Bíblia diz: tem 24 anciões que se prostram ante os seus tronos e adoram o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que tem serafins que voam diante do trono do Senhor, dizendo ininterruptamente: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Se você quer a vida eterna, aprenda a gostar de glória a Deus. Se você quer a vida eterna, aprende a gostar de fogo. Se você quer a vida eterna, aprende a gostar de adoração. Quem tem a vida eterna, quem tem a vida eterna, manifesta alguma coisa para Deus esta noite. Adore, exalte. O Senhor quer renovar a tua esperança, o Senhor quer renovar a tua certeza do céu. Te alegre esta noite. Receba renovo, receba renovo, receba renovo, receba renovo. Te anima. Do céu, o Deus Onde está a vida eterna?
o céu do seu coração. Levante sua mão assim, só por um minuto, levante sua mão assim. Oh, aleluia, oh, aleluia. Oh, aleluia, não é emoção, irmão, não é sensacionalismo, não é meninice não, irmão, é que o céu é lugar de adoração, o céu é lugar de fogo espiritual, e aqui tem que ser um pedacinho do céu, este lugar tem que ser um pedaço do céu, porque a vida eterna está aí no teu coração, e em nome do Senhor Jesus, eu recebo autoridade para declarar que onde opera a vida eterna, vai haver renovo do céu aí, agora, receba alegria, renovo, refrigério, o impacto da presença de Deus. Vai, receba renovo, receba alegria. Eu quero fazer um convite aqui, pastor, posso? É muito sério, não pare de adorar. É muito sério que este convite que o Senhor me leva a fazer aqui agora. Tem alguém aqui corajoso que precisa dizer para Deus: Senhor, eu quero fazer um concerto contigo. Eu preciso fazer um concerto contigo, porque eu não quero perder a vida eterna. Se tem alguém aqui neste desejo, neste âmago de consertar algo com Deus, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu não posso esperar. Eu já passei 20 minutos, eu não posso esperar. Mas não sou eu que te chamo, é o Senhor. É o Senhor. É muito sério esta oportunidade que Deus está dando. Mas, irmão William, eu sou crente, o que vão pensar? Não te preocupe com o que os outros vão pensar. É contigo e Deus. É contigo e Deus. Você que quer fazer um concerto com o Senhor, esta noite é noite de concerto. E em um minuto, enquanto você decide se vem ou se não vem, eu não vou ficar triste, nem chateado, nem decepcionado se alguém não vir. É com você e Deus. Mas em um minuto, enquanto você decide se vem, eu declaro em nome do Senhor, mais uma vez, renovo do céu sobre a vida da igreja que vai entrar no céu, sobre a vida da igreja que tem a vida eterna. Deus quer renovar esta alegria no teu coração. Receba renovo, receba renovo, receba renovo, receba renovo. Este glória a Deus entalado aí na tua garganta, solta ele, irmão. Esta língua estranha trancada aí na tua garganta, solta ela e adore ao Senhor. Uma voz me disse lá no céu: cante para mim. Amém. Ore uma vez mais. Pastor, eu vou passar para o Senhor. Amém. Fazer esta oração final. Graças a Deus. Aleluia. Pai, nós te adoramos. Nós te louvamos. Cante para mim por tudo aquilo que nós ouvimos da parte do céu em relação à eternidade, uma vez mais. o lugar aonde tu preparou para aqueles que te amam. Segue. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos acolheu